Olá, meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves, professor de Direito Processual do curso Fórum, e nessa pílula jurídica queria tratar da seguinte indagação. A ordem cronológica de julgamento dos processos, estabelecida pelo artigo 12 do novo CPC, ela impõe um dever aos juízes e tribunais ou, na realidade, ela é uma faculdade do julgador? Bom, para responder essa pergunta, nós temos que fazer uma análise histórica desse dispositivo. E por quê? Porque quando o artigo 12 ele foi sancionado pela Presidência da República, lá em 2015, eu não tinha dúvida alguma de que tratava-se de um dever imposto à magistratura. A magistratura de primeiro grau e a magistratura atuante nos tribunais. E isso porque a redação do artigo 12 caput dizia: os juízes e tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de julgamento. É claro que desde aquela época, o próprio artigo 12, numa tentativa de não engessar completamente a questão da ordem cronológica, já abria exceções. O parágrafo 2º e o parágrafo 6º do artigo 12 são exceções à ordem cronológica, disciplinam hipóteses em que a ordem não precisa ser seguida, mas a percepção à época era de que, a partir do momento em que não cabe nenhuma dessas hipóteses excepcionais ao caso concreto, a ordem cronológica obrigatoriamente deveria ser respeitada. Bom, esse dispositivo foi um dispositivo que causou muito incômodo na magistratura. A magistratura, não há outra palavra para utilizar, ela odiou esse dispositivo legal, o acusando inclusive de inconstitucionalidade por alguns doutrinadores, mas o fato é que essa reação negativa por parte do Poder Judiciário acabou levando a uma alteração da redação do artigo 12 caput do novo CPC, por meio daquela lei já famosa, Lei 13.256 de 2015, que foi justamente a lei que alterou o novo CPC ainda na sua vacância. Então ele mesmo antes de entrar em vigência já sofreu uma série de alterações e nessas alterações está a nova redação dada ao artigo 12 caput do novo CPC, que ficou assim, ó: os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de julgamento. Quer dizer, para alguns, esta novidade, esta nova redação, teria, na verdade, suprimido a ordem cronológica do sistema. Seria, na verdade, uma previsão agora meramente sugestiva. Quer dizer, os juízes e os tribunais, eles não têm mais que seguir ordem cronológica nenhuma. E o artigo 12, em tese, com essa sutil, mas relevante mudança no seu caput, teria virado praticamente letra morta, antes mesmo de nascer, né? Bom, eu, particularmente, tenho uma visão um pouquinho diferente. É claro que eu não posso mais dizer que exista um dever, porque, de fato, a redação nova do artigo 12 caput não permite essa conclusão. Mas daí a dizer que o artigo 12 é um artigo fantasma, um artigo zumbi, um artigo sem qualquer aplicabilidade, aí já me parece um exagero. Isso por uma razão muito simples. Sempre que a lei ela estabelece uma ordem, é óbvio que esta ordem é a regra. Senão, de fato, não haveria sentido algum no legislador estabelecer esta ordem. Então, fora daquelas hipóteses legais de exceção, me parece que a ordem cronológica dos julgamentos, ela deve, em regra, ser respeitada. O preferencialmente, utilizado agora no artigo 12 caput, permite apenas que o juiz, fora das hipóteses legais, também excepcione a regra, mas de uma maneira pontual. E mais do que isso, de uma maneira justificada. Porque a partir do momento em que se admite que uma ordem legal seja quebrada, fora das exceções específicas previstas em lei, o mínimo que se espera do julgador
é uma justificativa para que esta ordem tenha sido invertida. De maneira que, na minha percepção, essa nova redação do artigo 12 caput do CPC não matou a ordem cronológica. Claro, uma flexibilização sensível, mas ainda assim, se o juiz julgar fora da ordem, de duas uma, sempre vai ter que fundamentar. Ou vai ter que fundamentar numa das hipóteses legais, ou vai ter que fundamentar em alguma justificativa, e não pode ser qualquer uma, obviamente, uma justificativa racional do porquê deixou de cumprir a ordem legal, que afinal é a regra imposta pelo artigo 12 do novo CPC.